Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! Story Brand. Crie mensagens claras e atraia a atenção dos clientes para a sua marca. Donald Miller. Introdução. O problema das empresas não é a qualidade do produto, é a falta de clareza na comunicação. O autor parte de um princípio simples sobre comportamento humano. O cérebro está constantemente tentando economizar energia. Quando uma mensagem é confusa, complicada ou exige esforço para ser entendida, as pessoas simplesmente ignoram. Em um mercado cheio de informações disputando atenção, vence quem comunica de forma clara e direta. Muitas marcas cometem o mesmo erro, falam demais sobre si mesmas. Destacam sua história, seus prêmios, sua estrutura, seus diferenciais técnicos. Mas o cliente não está interessado nisso. Ele quer saber uma coisa: como você resolve o problema dele. Aqui entra o conceito central da obra: usar a estrutura universal das histórias para organizar a comunicação da marca. Toda boa história tem um personagem que quer algo, enfrenta um problema, encontra um guia e recebe um plano para alcançar o sucesso. As empresas devem parar de se posicionar como o herói da história e assumir o papel de guia. O herói é o cliente. Outro ponto forte é a ênfase na sobrevivência. Inconscientemente, as pessoas prestam atenção apenas ao que as ajuda a sobreviver e prosperar. Se a mensagem não deixa claro como o produto melhora a vida do cliente, ela será descartada. Se sua comunicação não é clara, você está perdendo oportunidades. A boa notícia é que clareza pode ser construída com método. Parte 1. Por que, em geral, o marketing é um ralo de dinheiro? Capítulo 1. Como ser visto, ouvido e compreendido. As empresas não sabem se comunicar de forma clara. Vivemos em um ambiente saturado de informação. Todos disputam a atenção o tempo todo. Nesse cenário, não sobrevive quem grita mais alto, mas quem é entendido mais rápido. Se o cliente precisa pensar demais para entender o que você faz, ele simplesmente segue em frente. O autor conecta isso ao funcionamento do cérebro humano. Nosso cérebro prioriza eficiência e economia de energia. Mensagens confusas exigem esforço e esforço gera rejeição. Por isso, clareza não é apenas uma escolha estética, é uma estratégia de sobrevivência para a marca. Muitas empresas sofrem da chamada maldição do conhecimento. Elas sabem tanto quanto sobre o próprio produto que acabam usando linguagem técnica interna ou complexa demais. O problema é que o cliente não vive dentro da empresa. Ele quer respostas simples para perguntas simples. O que você oferece? Como isso melhora a minha vida? O que preciso fazer agora? Na comunicação, menos é mais. Não se trata de dizer tudo, mas de dizer o essencial. Uma mensagem clara deve identificar o problema do cliente, mostrar que você tem a solução, explicar como funciona de forma simples, deixar claro o próximo passo. Marcas que confundem, perdem. Marcas que clareiam, vencem. Quando o cliente entende rapidamente o valor da oferta, a confiança aumenta e a decisão de compra fica mais fácil. Ser visto e ouvido não é suficiente. É preciso ser compreendido. E compreensão nasce da simplicidade, da empatia e da capacidade de colocar o cliente no centro da narrativa. Antes de investir mais dinheiro em anúncios, revise sua mensagem. Se ela não for clara, nenhum orçamento vai salvar seus resultados. Capítulo 2. A arma secreta que fará sua empresa crescer. O autor revela o que ele chama de verdadeiro diferencial competitivo no marketing: o poder das histórias. Histórias não são apenas entretenimento. Elas são a forma como o cérebro humano organiza informações.
Desde sempre, aprendemos por meio de narrativas. Por isso, quando uma marca estrutura sua comunicação com uma história clara, ela se torna automaticamente mais envolvente, memorável e persuasiva. Toda boa história segue um padrão previsível. Um personagem que quer algo, enfrenta um problema, encontra um guia, recebe um plano e age para evitar o fracasso e alcançar o sucesso. Esse padrão aparece em filmes, livros e séries justamente porque funciona. O cliente é o personagem principal da história, não a empresa. Muitas marcas erram ao se colocarem como protagonistas, mas, na prática, o cliente só se importa com a própria jornada. A empresa deve assumir o papel de guia, alguém que entende o problema e oferece direção clara. Histórias funcionam porque trazem dois elementos essenciais: um objetivo claro e um conflito real. Sem problema, não há interesse. Sem clareza sobre o que está em jogo, não há engajamento. Por isso, o marketing eficaz precisa mostrar qual é o problema que está sendo resolvido e o que o cliente ganha ao superá-lo. Empresas crescem quando simplificam sua mensagem dentro dessa estrutura narrativa. Quando o cliente entende rapidamente o que ele quer, qual problema enfrenta, como a marca pode ajudá-lo, qual o próximo passo, a decisão de compra se torna natural. A arma secreta não é uma técnica sofisticada ou uma ferramenta digital específica. É a capacidade de contar uma história clara, colocando o cliente no centro e a marca como guia confiável. Organize sua comunicação como uma boa história. Quando a mensagem faz sentido, o crescimento deixa de ser acaso e passa a ser consequência. Capítulo 3. O método SB7 simples. O autor apresenta a estrutura prática que sustenta toda a obra, o Framework SB7, um modelo em 7 etapas para organizar a mensagem da sua marca de forma clara e persuasiva. Depois de explicar por que a maioria das empresas falha na comunicação, o autor entrega o método. Ele mostra que toda história eficaz segue um padrão previsível e que esse padrão pode ser aplicado ao marketing. O SB7 é composto por 7 elementos. 1. Um personagem. O cliente é o protagonista, ele quer algo específico. 2. Tem um problema. Existe um obstáculo externo, interno e até filosófico que o impede de avançar. 3. Encontra um guia. A marca surge como autoridade empática que entende o problema e tem competência para resolvê-lo. 4. Recebe um plano. O cliente precisa de clareza sobre os próximos passos. Simplicidade gera confiança. 5. É chamado à ação. Sem convite claro, não há decisão. 6. Evita o fracasso. Mostrar o que está em risco aumenta o senso de urgência. 7. Alcança o sucesso. A comunicação precisa pintar um quadro claro de como a vida melhora após a solução. Marketing não deve ser improvisado. Ele pode e deve seguir uma estrutura lógica. Quando você organiza sua mensagem dentro desse roteiro, elimina ruídos e facilita a tomada de decisão do cliente. Clareza não significa simplificação excessiva do produto, mas sim da comunicação. O método ajuda a filtrar o que realmente importa e descartar o que apenas confunde. Marcas crescem quando param de falar sobre si mesmas e começam a posicionar o cliente como o herói da história. Antes de investir mais em divulgação, organize sua narrativa. Quando a história faz sentido, as vendas passam a fazer sentido também. Parte 2. O roteiro Story Brand. Building Your Story Brand. Capítulo 4. Um personagem. O autor aprofunda o primeiro elemento do método SB7, o cliente como protagonista da história. O autor reforça uma mudança fundamental de mentalidade. A maioria das empresas se comunicam como se fosse o centro da narrativa, falam de sua trajetória, estrutura, prêmios e diferenciais. Mas, na prática, o cliente só presta atenção quando percebe que a mensagem é sobre ele. Toda história começa como um personagem que quer algo. No marketing, esse personagem é o cliente. E a empresa precisa deixar claramente claro qual é o desejo central dele. Esse desejo deve ser específico, relevante e fácil de entender. Quando a mensagem é vaga, o cérebro ignora.
Quando o objetivo é claro, o interesse surge. Outro ensinamento importante é que clareza gera engajamento. O cliente precisa se enxergar imediatamente na comunicação da marca. Se ele não identificar que aquela mensagem fala diretamente com sua realidade, ele se desconecta. O autor também alerta para um erro comum: tentar resolver muitos problemas ao mesmo tempo. Marcas fortes focam em um desejo principal. Ao definir claramente o que o cliente quer, toda a comunicação se organiza em torno desse objetivo. O primeiro passo para uma mensagem eficaz é definir quem é o personagem e o que ele realmente deseja. Quando isso está claro, o restante da história flui naturalmente. Antes de pensar em campanhas ou slogans, responda com precisão: o que exatamente meu cliente quer? Quando essa resposta é simples e direta, a conexão acontece. Capítulo 5. Tem um problema. O autor aprofunda o segundo elemento do método SB7. Toda boa história só avança quando existe um problema claro a ser resolvido. No marketing, o problema é o que prende a atenção. Sem conflito, não há interesse. Se o cliente não percebe um obstáculo real, ele não sente necessidade de agir. O autor organiza o problema em 3 níveis. 1. Problema externo. É o desafio prático e visível, algo concreto que precisa ser resolvido. 2. Problema interno. São as frustrações, medos e inseguranças que surgem por causa do problema externo. 3. Problema filosófico. É o senso de injustiça maior. O isso não deveria estar acontecendo. Muitas empresas focam apenas no problema externo, mas são os problemas internos que realmente movem as decisões. As pessoas compram soluções para aliviar frustrações, recuperar confiança, ganhar segurança ou sentir progresso. Outro ponto importante é que o vilão da história precisa ser claro. Toda narrativa forte tem algo a ser combatido. No marketing, esse vilão pode ser a falta de tempo, a burocracia, a desorganização, a concorrência ou qualquer obstáculo que represente o problema central do cliente. Quando a marca nomeia corretamente o problema do cliente, ela demonstra empatia e cria conexão imediata. O cliente pensa: eles entendem o que eu estou passando. Clareza sobre o problema é o que gera engajamento. Definir bem o conflito torna a mensagem mais forte, mais humana e mais persuasiva. Não venda apenas um produto. Mostre claramente qual problema você resolve, como isso impacta emocionalmente o cliente e por que essa situação precisa mudar. Quando o conflito é bem definido, a solução se torna irresistível. Capítulo 6. E encontra um guia. O autor explica o terceiro elemento do método SB7. A marca deve assumir o papel de guia, não de herói. Depois de mostrar que o cliente é o personagem principal e que ele enfrenta um problema real, o autor deixa claro que a empresa entra na história como o mentor. É a figura que oferece direção, segurança e um caminho possível. Quando a marca tenta ser o protagonista, ela afasta o cliente. Quando assume a posição de guia, cria conexão. Todo bom guia demonstra 2 características fundamentais. Empatia. Mostrar que entende o que o cliente está enfrentando. Frases simples que validam o problema já criam proximidade. O cliente precisa sentir que não está sozinho. Autoridade. Provar que tem competência para ajudar. Isso pode ser feito por meio de experiência, resultados, depoimentos, certificações ou histórico comprovado. Empatia sem autoridade gera simpatia, mas não confiança. Autoridade sem empatia gera distância. A combinação das duas constrói credibilidade real. O guia não complica a jornada, ele simplifica. O papel da marca é reduzir a confusão e oferecer clareza sobre o próximo passo. O cliente quer ser bem-sucedido por mérito próprio. O guia não rouba o protagonismo. Ele orienta e capacita. Esse detalhe muda completamente a forma como uma empresa deve se posicionar na comunicação. Marcas crescem quando deixam de competir por atenção e passam a oferecer direção. O cliente quer alguém que entenda seu problema e saiba como resolvê-lo.
Mostre que você compreende a dor do seu cliente e que tem experiência para ajudá-lo. Quando empatia e autoridade caminham juntas, a confiança surge naturalmente. Capítulo 7. Que tem um plano. Depois de se posicionar como guia, a marca precisa oferecer algo essencial: um plano claro e simples. Um dos maiores obstáculos para a decisão de compra é a sensação de risco. Quando o cliente não entende exatamente como o processo funciona, ele hesita. A função do plano é reduzir essa incerteza. Clareza gera confiança. O autor apresenta dois tipos principais de plano. Plano de processo explica os passos objetivos para começar, normalmente em 3 etapas simples. Por exemplo, 1. Entre em contato. 2. Receba uma proposta. 3. Alcance o resultado. A simplicidade aqui é estratégica. Muitos passos geram confusão. Plano de acordo. Remove medos ao estabelecer compromissos claros, como garantias, políticas transparentes ou promessas de serviço. Ele comunica segurança e reduz a percepção de risco. O cliente não quer decifrar como trabalhar com você. Ele quer saber rapidamente o que precisa fazer. Quando o caminho está organizado, a probabilidade de ação aumenta. Outro ponto importante é que o plano deve ser visível na comunicação da marca, não escondido. Sites, apresentações e materiais de venda precisam deixar os passos claros logo de início. Confiança não nasce apenas da autoridade, mas da previsibilidade. Um plano bem estruturado mostra que existe um caminho lógico entre o problema e a solução. Organize sua oferta em poucos passos simples e apresente isso de forma clara. Quando o cliente enxerga o caminho, ele se sente mais seguro para dar o próximo passo. Capítulo 8. E os convida à ação. Clareza sem ação não gera resultado. Depois de apresentar o personagem, o problema, o guia e o plano, é hora de fazer algo essencial: convidar o cliente a agir de forma direta e objetiva. Muitas empresas perdem vendas simplesmente porque não pedem. Elas informam, explicam, educam, mas não deixam claro qual é o próximo passo. O cliente precisa de orientação explícita. O autor divide o chamado à ação em 2 tipos principais. Chamado direto. É claro e específico. Compre agora, agende uma consulta, solicite um orçamento. Não há ambiguidade, é um convite objetivo para avançar. Chamado de transição. Serve para clientes que ainda não estão prontos para comprar. Pode ser um material gratuito, uma aula, um e-book ou uma demonstração. É uma forma de manter o relacionamento e construir confiança até que a decisão aconteça. A ação deve estar visível e repetida. Se o botão de compra ou contato não estiver claro, a conversão cai. O cérebro humano responde melhor quando recebe instruções simples e diretas. Em boas histórias, o herói só vence quando decide agir. O mesmo acontece no marketing. Sem decisão, não há transformação. E o papel do guia é incentivar esse movimento. Não basta comunicar valor, é preciso direcionar comportamento. Quando o próximo passo está claro e fácil de executar, as chances de conversão aumentam significativamente. Revise sua comunicação e pergunte a si mesmo se está convidando o cliente a agir de maneira clara. Se a resposta for vaga, seus resultados provavelmente também serão. Capítulo 9. Isso os ajuda a evitar o fracasso. O autor destaca um elemento muitas vezes ignorado no marketing: mostrar o que está em risco caso o cliente não haja. Boas histórias não falam apenas sobre sucesso. Elas também deixam claro o que pode dar errado. Existe algo em jogo. No marketing, isso significa comunicar de forma honesta quais consequências o cliente pode enfrentar se continuar no mesmo caminho. As pessoas são fortemente motivadas a evitar perdas. O medo de fracassar costuma ser um impulso mais forte do que o desejo de ganhar. Por isso, a comunicação precisa mostrar o custo da inação. Perda de dinheiro, tempo desperdiçado, oportunidades perdidas, estagnação ou frustração contínua. Mas há um cuidado importante. O objetivo não é manipular pelo medo exagerado.
É trazer clareza sobre a realidade. Quando o risco é apresentado de maneira equilibrada e responsável, ele aumenta a urgência e fortalece a decisão. O autor também conecta esse ponto à estrutura narrativa. Em toda a grande história, o herói enfrenta a possibilidade real de fracasso. Isso cria tensão e mantém o público engajado. No contexto de negócios, essa tensão ajuda o cliente a perceber que adiar a decisão também é uma escolha e pode ter consequências. Uma mensagem completa precisa apresentar tanto o sucesso possível quanto o fracasso evitável. Mostrar o que está em jogo torna a comunicação mais forte e mais persuasiva. Deixe claro quais problemas continuam existindo se o cliente não agir. Quando ele entende o custo da inércia, a decisão se torna muito mais provável. Capítulo 10. E termina com um sucesso. O autor encerra o roteiro SB7 mostrando que toda comunicação eficaz precisa deixar claro como é a vida do cliente depois da transformação. As pessoas só se movem quando conseguem visualizar um resultado desejável. Por isso, a marca precisa pintar um quadro claro e específico de como o cliente estará após usar o produto ou serviço. O autor destaca 3 dimensões comuns de sucesso que podem ser exploradas na comunicação. Status: sentir-se respeitado, reconhecido ou valorizado. Completude: alcançar realização pessoal, equilíbrio ou satisfação. Autorrealização: atingir um potencial maior, crescer, evoluir. Não se trata apenas de benefícios técnicos, mas de transformação real. O cliente quer saber como sua identidade melhora, como ele se sente, como sua rotina muda. O sucesso deve ser concreto e fácil de imaginar. Frases genéricas como melhore sua vida não funcionam. A comunicação precisa mostrar resultados tangíveis e emocionais. Outro ponto importante é que o sucesso fecha o ciclo da história. Quando o cliente enxerga claramente o final positivo da jornada, a decisão de agir ganha força. Marketing não é apenas resolver problemas, mas mostrar transformação. Uma marca forte não vende apenas produtos, ela vende uma visão clara de um futuro melhor. Descreva com precisão como a vida do cliente melhora após trabalhar com você. Quando o sucesso é visível, o desejo de alcançá-lo se torna muito mais forte. Capítulo 11. As pessoas querem que sua marca participe da transformação delas. Marcas fortes não vendem apenas produtos, mas ajudam o cliente a se tornar uma versão melhor de si mesmo. Toda boa história é, no fundo, uma história de transformação. O personagem começa incompleto, enfrenta desafios e termina diferente de como começou. No marketing, isso significa que o cliente não quer apenas resolver um problema pontual, ele quer evoluir. As pessoas estão sempre em busca de identidade. Elas querem se ver como competentes, disciplinadas, organizadas, saudáveis, bem-sucedidas ou confiantes. Quando uma marca deixa claro como participa dessa evolução, ela ganha relevância. O papel da empresa é facilitar essa mudança. A marca não é o centro da transformação, mas um instrumento que ajuda o cliente a alcançar algo maior. Quanto mais a comunicação enfatiza quem o cliente se torna após a jornada, mais forte é a conexão. O marketing deve responder implicitamente a uma pergunta profunda: quem eu me torno ao usar esse produto ou serviço? Quando a resposta é clara, a decisão de compra deixa de ser apenas racional e passa a ser emocional. Transformação precisa ser específica. Não basta prometer melhoria genérica. É preciso mostrar resultados concretos e mudanças perceptíveis na vida do cliente. Marcas crescem quando se posicionam como parceiras na jornada de crescimento do cliente. Não se trata apenas de vender algo, mas de participar da construção de uma nova identidade. Comunique não só o que você entrega, mas quem o cliente se torna ao trabalhar com você. Quando a transformação é clara, o valor da marca se torna muito maior. Parte 3. Implementando seu roteiro de marca e Story Brand. Capítulo 12. Construindo um site melhor. O autor mostra como aplicar o roteiro SB7 de forma prática na página mais importante da maioria das empresas, o site.
Seu site deve passar no teste do Gruninho. Ou seja, em poucos segundos, o visitante precisa entender 3 coisas sem esforço. 1. O que você oferece? 2. Como isso melhora a vida dele? 3. O que ele precisa fazer agora? Se essas respostas não estiverem claras, logo na primeira dobra da página, você está perdendo oportunidades. O autor critica sites que falam demais sobre a empresa e de menos sobre o cliente. A página inicial deve deixar claro que o visitante é o protagonista e que a marca está ali para ajudar. Ele sugere uma estrutura prática para organizar o site. Cabeçalho claro e direto. Explique o que você faz e qual problema resolve. Subtítulo objetivo. Reforce o benefício principal. Chamado à ação visível. Botão claro e repetido ao longo da página. Seção de problemas. Mostre que você entende as dores do cliente. Apresentação do plano. Explique os próximos passos de forma simples. Prova de autoridade. Depoimentos, números ou resultados. Visão de sucesso. Descreva como a vida melhora após a solução. O autor reforça que simplicidade vende. Design sofisticado não compensa a mensagem confusa. Quanto mais direto e organizado for o conteúdo, maior a chance de conversão. Outro ponto importante é reduzir distrações. O site deve conduzir o visitante a uma ação específica e não espalhar sua atenção com excesso de informações ou menus complexos. Um site eficaz não é aquele que impressiona visualmente, mas o que comunica com clareza e direciona para a ação. Quando o roteiro StoryBrand é aplicado à estrutura da página, a experiência do usuário melhora e os resultados tendem a crescer. Revise seu site e pergunte se qualquer pessoa, em poucos segundos, entende o que você faz e qual é o próximo passo. Se a resposta for não, é hora de simplificar. Capítulo 13. Usando a StoryBrand para transformar a cultura da empresa. O autor amplia o alcance do método SB7 e mostra que ele não serve apenas para marketing externo, mas também para alinhar a cultura interna da empresa. Muitas organizações sofrem com falta de clareza dentro de casa. Funcionários não entendem exatamente qual é a missão, qual é o problema a empresa resolve ou como seu trabalho contribui para um objetivo maior. Isso gera desmotivação e desalinhamento. A proposta é aplicar o mesmo roteiro narrativo à comunicação interna. Quando a empresa deixa claro quem é o herói, o cliente, qual problema ela existe para resolver, qual é o plano, qual é o sucesso esperado, os colaboradores passam a enxergar sentido no que fazem. Pessoas precisam de propósito. Assim como clientes querem transformação, funcionários também querem sentir que participam de algo relevante. Quando a missão é simples, clara e repetida com consistência, a cultura se fortalece. Líderes devem assumir o papel de guias dentro da organização. Eles precisam comunicar visão com clareza, remover obstáculos e mostrar como cada função contribui para a jornada maior. Clareza reduz conflitos. Quando todos entendem a mesma história e o mesmo objetivo, decisões se tornam mais coerentes e estratégicas. A StoryBrand não é apenas uma ferramenta de vendas, é uma ferramenta de alinhamento organizacional. Empresas que comunicam bem para fora, mas não têm clareza interna, perdem força. Transforme sua missão em uma história simples e compreensível para o time. Quando todos sabem qual é a jornada e qual é o papel que desempenham nela, a cultura se torna mais forte e o crescimento acontece de forma mais consistente. O roteiro de marketing StoryBrand. O autor organiza todo o método em um mapa prático para aplicar no marketing da empresa. Aqui, ele transforma o SB7 em uma ferramenta estratégica. A proposta é simples. Antes de criar campanhas, anúncios ou conteúdos, a marca precisa ter sua mensagem estruturada dentro de um roteiro claro. Sem isso, qualquer esforço de marketing tende a desperdiçar dinheiro. O roteiro segue 7 elementos fundamentais. 1. Um personagem. O cliente é o herói e quer algo específico. 2. Tem um problema.
Existe um obstáculo externo, interno e até filosófico que o impede de avançar. 3. Encontra um guia. A marca demonstra empatia e autoridade. 4. Recebe um plano. Os passos são claros e simples. 5. É chamado à ação. O próximo movimento é direto e objetivo. 6. Evita o fracasso. Mostra-se o que está em risco se nada mudar. 7. Alcança o sucesso. Fica evidente como a vida melhora após a solução. Esse roteiro deve orientar todas as peças de comunicação: site, redes sociais, apresentações, e-mails e campanhas publicitárias. A coerência na mensagem fortalece a marca e aumenta a confiança. O roteiro ajuda a eliminar ruídos. Muitas empresas complicam sua comunicação tentando dizer tudo ao mesmo tempo. O método força a priorização do essencial, o que realmente importa para o cliente. Clareza gera resultados mensuráveis. Quando o cliente entende rapidamente o valor da oferta, a taxa de conversão tende a subir. Em resumo, o roteiro de marketing Story Brand funciona como guia estratégico para organizar a comunicação da empresa em torno da jornada do cliente. Não é apenas um conceito teórico, mas um modelo aplicável que transforma marketing confuso em mensagem clara e persuasiva. Antes de investir em divulgação, organize sua história. Quando a narrativa está estruturada, o marketing deixa de ser um ralo de dinheiro e passa a ser um motor de crescimento. Recursos da Story Brand. O autor apresenta ferramentas práticas para ajudar empresas a colocar o método em ação de forma consistente. Depois de explicar todo o roteiro SB7, o autor mostra que clareza não deve ficar apenas na teoria. É preciso transformar a estrutura em prática diária. Para isso, ele indica recursos que auxiliam na construção e implementação da mensagem central da marca. Um dos principais pontos é a importância de documentar o roteiro da empresa. Ter a história organizada em um formato claro evita que cada campanha ou peça de comunicação siga direções diferentes. A consistência fortalece a marca. O autor também reforça o uso de ferramentas de apoio, como guias para estruturar a mensagem principal, modelos para organizar comunicação de sites e campanha, treinamentos e certificações para aprofundar o método, recursos digitais que ajudam a manter a clareza estratégica. Outro destaque é que a Story Brand pode ser aplicada em diversas áreas: marketing, vendas, comunicação interna e posicionamento estratégico. Quando a mensagem é padronizada, a empresa ganha alinhamento e foco. O autor deixa claro que crescimento sustentável depende de disciplina na comunicação. Não basta entender o método, é preciso revisitar e ajustar constantemente a mensagem para manter clareza. Em resumo, a Story Brand não é apenas um conceito inspirador, mas um sistema que pode ser aplicado com ferramentas concretas. Clareza exige estrutura e prática contínua. Quem organiza sua narrativa e usa os recursos certos, transforma a comunicação em resultado real. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!